Salmo 64, comentário bíblico expositivo Warren W. Wiersbe. A primeira qualidade de um comandante em chefe é uma cabeça fria que permita ter uma percepção correta das coisas, disse Napoleão I. Não deve permitir ser confundido pelas boas nem pelas más notícias. É bem provável que Davi estivesse servindo na corte de Saul quando escreveu este salmo. 1 Samuel capítulo 18 até o capítulo 20. Sabia que Saul era seu inimigo e desejava matá-lo, e que a maioria dos oficiais de Saul também estava conspirando contra ele. Apesar de ser o rei ungido, Davi não possuía autoridade alguma para se opor a Saul e, por fim, teve de fugir e de se esconder no deserto. As pessoas podem nos causar todo tipo de dificuldade, mas nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra Satanás e suas hostes. Efésios capítulo 6, versículo 10. Este salmo nos instrui sobre o que fazer nas batalhas da vida. Primeiro, buscar a proteção de Deus. Salmo 64, versículo 1 e 2. Davi se dirige ao Senhor com frequência dizendo: ouve, ó Deus, a minha voz. Ou responde-me quando clamo. Não porque Deus não estivesse prestando atenção, mas porque Davi estava orando com fervor. Salmo 4:1, Salmo 5:3, Salmo 27:7, Salmo 28:2, Salmos 39:12, Salmo 54:2, Salmo 55:17, Salmo 61:1, Salmo 64:1, Salmo 146, Salmo 143:1. O termo traduzido por a minha voz, versículo 1, também significa a minha queixa. Salmo 142:2. Davi não pediu que Deus mudasse as circunstâncias, mas que fortalecesse seu coração e o livrasse do medo. O temor do Senhor nos mobiliza, enquanto o medo dos homens nos paralisa. Como um jovem membro da corte, amado pelo povo, porém invejado e odiado pelo rei, Davi enfrenta dois problemas: a conspiração secreta de Saul e seus oficiais, e o tumulto, versículo 2, aberto daqueles que desejavam agradar a Saul, oprimindo Davi. Este tumulto não indica a revolta de Absalão, mas sim os acontecimentos descritos em Salmos 2:1, 2, Salmos 31:13. As mentiras sobre Davi se espalhavam cada vez mais, e ele sabia que não estava seguro na corte de Saul. Tanto sua vida quanto sua reputação estavam sendo atacadas, e somente o Senhor poderia livrá-lo, poderia salvá-lo. Tanto sua vida quanto sua reputação estavam sendo atacadas, e somente o Senhor poderia salvá-lo. Segundo, pedir a sabedoria do Senhor. Salmo 64, do versículo 3 ao 6. Davi sabia exatamente o que o inimigo estava dizendo e fazendo. Da mesma forma, também precisamos conhecer as estratégias de Satanás quando ele nos ataca. 2 Coríntios 2:11. Como um leão vem para devorar. 1 Pedro 5:8. E como a serpente vem para enganar. 2 Coríntios 11, do 1 ao 4. E uma das principais armas é a acusação. Apocalipse 12:10, Zacarias capítulo 3. Davi compara a língua de seus inimigos como espadas. Salmo 55:21, Salmo 57:4, Salmo 59:7. E suas palavras como flechas envenenadas. Salmo 57:4, Provérbios 25:18.
Salmos 26, 18, 19, Jeremias 9, 8. Também colocam armadilhas no caminho dele, certos de que ninguém sabe o que está fazendo, nem mesmo o Senhor. Salmos 10, 11, 13, Salmos 12, 4, Salmos 59, 7. Para algumas das armadilhas de Saul e de como o Senhor as frustrou, 1 Samuel capítulo 18 ao capítulo 19, Davi sabia que o coração humano é um abismo, Jeremias 17, 9, e que há sempre novos perigos dos quais escapar, de modo que buscava constantemente a sabedoria do Senhor ao tomar decisões. Tiago 1, 5. É uma excelente promessa da qual podemos nos apropriar. Terceiro, confiar que o Senhor dará a vitória. Salmo 64, 7 e 8. Ao depender do Senhor e obedecer às suas instruções, Davi estava certo de que Deus derrotaria seus inimigos. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Os inimigos de Davi dispararam flechas contra ele repetidamente. Dispararam flechas contra ele repentinamente. Versículos 3 e 4. De modo que o Senhor fez o mesmo contra eles. Versículo 7. Tentaram fazê-lo tropeçar e cair em suas armadilhas. Versículo 5. De modo que o Senhor os fez tropeçar e cair. Versículo 8. Deus usaria a própria língua cortante desses homens para lutar contra eles. E acabariam envergonhados e despedaçados. Versículo 8. O Senhor derrota nossos inimigos com as mesmas armas que eles usam contra nós. O Senhor derrota nossos inimigos com as mesmas armas que usam contra nós. Quarto, dar glória ao Senhor. Salmo 64, do 9 ao 10. Enquanto a nação observava os inimigos de Davi serem derrotados e ele ser elevado ao trono, tudo isso glorificou ao Senhor grandemente. Algumas pessoas balançavam, meneavam a cabeça num gesto de incredulidade. Versículo 8. Como o Dr. Bob Cook costumava dizer, se você consegue explicar o que está acontecendo, então não é a obra do Senhor. Se você consegue explicar o que está acontecendo, então não é obra do Senhor. A fé espera ver Deus fazer o impossível. A nação experimentou um novo temor do Senhor ao ver o pecado ser julgado e seu rei piedoso ser vingado. Salmo 59, versículo 9 ao 13. O povo louvou ao Senhor por aquilo que ele havia feito e, enquanto adoravam, meditavam também em seu caráter e em seus propósitos. Não basta ter conhecimento das obras do Senhor. Também devemos procurar compreender seus caminhos e aprender a agradá-lo. Salmo 103, do 6 ao 7. A grande preocupação de Davi era que o Senhor fosse glorificado, e foi por isso que Deus o abençoou. Regozijem-se.